Salve galera! Hoje eu vou resumir a obra de Original Jousama Gakkou ni Shomen Senpou, lembrando que vou deixar o nome da obra na descrição do vídeo. É isso que eu tenho a dizer, então bora pro vídeo. A história começa com o nosso protagonista, Kagurazaka Kimito, que está sendo apresentado como um espécime de plebeu de uma escola só de garotas. O nome dessa escola é Seika. É uma academia de alto nível aonde meninas de famílias ricas são protegidas do mundo. Situado em um lugar distante circundado pelo abraço protetor das montanhas, nosso prota foi sequestrado como um espécime de plebeu e trazido para essa escola. As alunas ficam curiosas em ver um plebeu pela primeira vez. A maid que estava apresentando o prota pergunta se uma das alunas tem uma pergunta para o prota, qual todas levantaram a mão respondendo que sim. Cortamos para um momento antes desse acontecimento, aonde o prota acaba de chegar na academia. A maid explica sobre a academia para o prota e que de agora em diante ele será um aluno dessa escola. O prota olha surpreso e confuso para a maid. Na sala do diretor, nos é apresentada uma moça de nome Kimashi Sayuri, que se apresenta para o prota e diz que é uma aluna da escola. Houve um momento de silêncio e a maid revela que na verdade ela é a diretora, que se desculpa com Kimito pela maid, que se chama Miyuki, por usar um método um pouco violento. O prota fica indignado, um pouco? Você chama ser subitamente sequestrado por homens das forças especiais em plena luz do dia, e ter gasto 2 horas, sendo inexplicavelmente abraçado por um homem musculoso no carro, e, então forçado a vir a essas afastadas montanhas sem nenhuma explicação de um pouco. Logo o prota pergunta por que ele foi levado para um lugar como esse? E como assim ele vai ser aluno dessa escola a partir de hoje? Miyuki então fala que irá explicar, chamando o prota de perdedor, indignando Kimito. Miyuki se desculpa e diz que inconscientemente disse isso. Como assim inconscientemente? Pergunta Kimito. Miyuki ignora e abre um documento, e diz que segundo os documentos, Kimito não tem nenhum tipo de experiência com garotas. Kimito pensa que tipo de documento é esse? Miyuki continua dizendo que nenhuma garota da antiga escola do prota tem algo bom a dizer sobre ele. O prota implora para Miyuki parar com isso e explicar a atual situação. Miyuki explica que aqui é a academia só para garotas, Seika, onde jovens de famílias respeitáveis são supervisionadas e cuidadosamente criadas para se tornarem respeitáveis Yamato Nadezikos. É uma instituição educacional, tradicional e digna, situada em um lugar protegido e longe do mundo. Proporcionar uma educação de acordo com os status social dessas garotas, ensinar-lhes boas maneiras e etiquetas, e além disso, eleva-las a um coração puro, são a nossa missão e dever. Kimito pensa que em outras palavras, uma suposta escola para os Jousamas. Miyuki continua. É um lugar especial com uma longa história bem longe da sociedade comum. Você disse que ela está sendo escondida. Por quê? Pergunta o prota. Miyuki responde que querem proteger as estudantes dos olhos curiosos do mundo e dos crimes como o sequestro. Como você deve ter notado quando você chegou, esse lugar é como uma ilha solitária, escondidas pelas montanhas. Além disso, com a ajuda do governo, esse lugar foi removido de todos os mapas, e qualquer geografia que você poderia encontrar na internet, foi fabricada. O governo? Diz o prota, muitos dos pais de nossas alunas possuem enorme influência dentro do governo. Responde Miyuki, a diretora Sayuri fala que há muitos lugares nesse país que não vão aparecer, mas essa é a única escola não listada. O prota pensa que é incrível o fato que elas podem manipular as imagens dos mapas, mas o que isso tem a ver comigo? O prota pergunta, as meninas se olham por um momento, e Miyuki fala que nos últimos anos, um determinado problema veio à tona. Várias alunas que se formaram, ficam chocadas com a diferença entre essa escola e o mundo, que acabam se tornando hikikomoris. E elas continuam recebendo casos, um após o outro, onde elas se tornam viciadas em jogos online. Rapaz, essa menina estão sendo 90% dos otakus de hoje em dia. Entre eles houve um caso de uma garota forçar o supercomputador Fuji segundo a ser usado exclusivamente para jogos online. Isso deixa o prota chocado, perguntando o que essa garota acha que está fazendo. A partir daí outras garotas começaram a montar seus próprios supercomputadores, um por um. Isso chegou ao ponto onde elas começaram a competir entre si comparando quem tinha o hardware de referência mais alto. Mas o mundo dos negócios está fazendo uma fortuna com essas compras, diz Sayuri. É a única coisa boa sobre isso, complementa Miyuki. O prota grita que isso não é realmente uma coisa boa. Continuando, o prota fala que eles já estão fazendo competições de referências online. Elas não estão mais,
apenas penduradas em cafés de mordomos? Agora que muitos formandos estão além da ajuda, por causa da internet, nós começamos a lutar com a revisão do currículo, devido à gravidade da situação atual. Milky diz e continua. Por exemplo, houve propostas para alterar o conteúdo da preparação para a graduação. Nossa primeira televisão. Mudamos o calmo programa junto com a mãe para algo mais radical, Pythagoras Switch, e tal. No entanto, não está indo longe demais com o Pythagoras Switch. Foi uma visão expressa por alguns membros da equipe. Sayuri fala aqui como quando tentaram adicionar no site oficial de procura a seção em como usar a internet na preparação para a graduação. Milky fala para a diretora que veio à tona que havia vários problemas com os usuários do site de fórum. Kimito grita para elas pararem com isso porque ele não aguenta mais. Sayuri diz que a diferença dessa escola e do mundo ficou muito grande. E Milky concorda. O prota entende que as garotas dessa escola não podem assistir televisão ou usar internet. Kimito acha que foi parar em um lugar maluco, enquanto Milky fala que como parte dessas reformas, elas decidiram chamar o prota, embora as garotas dessa escola possam passar a frequentar a alta sociedade após a graduação. Elas não podem fugir da realidade do mundo real ao saírem da escola, portanto, de modo a protege-las de um grave choque ao saírem, elas terão que imunizá-las deles, mas os métodos que elas utilizaram para esse efeito têm causado controvérsias, tentando encontrar um equilíbrio entre as tradições da escola e as novas reformas tornou-se a maior prioridade. Sayuri fala que assim convidamos um único plebeu para vir aqui, falar de assuntos mundanos enquanto estudam juntos. Certamente será uma grande solução para os problemas da escola. Além disso, se fosse um garoto, poderia matar 2 coelhos com uma cajadada só. Milky fala, mas a sua baixa imunidade pode ser problemática ao enfrentar os membros do outro gênero. Então, para resolver isso, elas escolheram o prota para ser o espécime de plebeu. O prota entende por enquanto. Logo Kimito pergunta por que escolheram ele? Milky abre um bloco de notas e começa a citar informações de Kimito. Nascido em 6 de outubro, 15 anos de idade, estuda na escola provincial de número 2, segundo ano de educação geral. Suas notas de entrada foram medianas e todos os outros dados medianos. Sua paixão é cozinhar e ele tem uma personalidade trabalhadora. Ele é uma pessoa prestativa cujo chegou a ser chamado pelo apelido de serviço champ no ensino médio. Kimito fica perplexo com os detalhes das informações que elas tinham dele. Devido à sua mediana virtude e avaliação global, ele é extremamente qualificado para ser um espécime. Além disso, ele possui uma esmagadora excelente qualificação que não podemos encontrar em nenhum outro candidato. Isso deixa o prota surpreso e se pergunta que tipo de qualidade é essa que o fez ser escolhido. Milky revela essa qualidade. Ele é do vale. Isso irrita o prota. Milky continua. Além disso, ele tem um fetiche por músculos, que só permite que ele se interesse por homens musculosos. Ele é um verdadeiro homo. Kimito interrompe Milky, que pergunta o que foi. Indignado, o prota pergunta quem é que tem um fetiche por músculos. Milky pergunta se elas estavam enganadas, e o prota grita, como diabos vocês chegaram a essa conclusão? Milky responde ele não tem absolutamente nenhum contato com uma outra garota, ele está sempre gastando seu tempo com outros caras. Kimito grita que isso é apenas suposição. A maid fala que o argumento decisivo foi o de sua amiga de infância, o testemunho de Anai Eri. Foi uma empregada disfarçada de estudante que confirmou e foi capaz de obter essa informação. Kimito fica pé da vida com a Eri, e grita que, no entanto, isso foi um mal-entendido. Milky pergunta se a frase sobre o fetiche por músculos estava errada. Qual o prota confirma. Milky pergunta se a sua consideração de fornecer um homem musculoso para acompanhar o prota até a escola para ajudar a aliviar o estresse do sequestro foi um erro. Kimito grita onde demônios isso é consideração. A diretora Sayuri fala que problemão. Milky concorda. É uma situação muito grave. Kimito pergunta se tem algo de errado. Milky inicialmente pergunta a Kimito se ela explicou sobre o quão especial é essa academia. O que o prota responde com um sim, e continua falando que naturalmente elas não teriam nenhuma objeção em deixá-lo sair, e seria melhor ele sair o mais rápido possível. Milky então fala, se você realmente não tem nenhum fetiche por músculos, a fim de proteger o sigilo da escola, ele terá que permanecer em um local secreto, ficando na lista negra pelo resto de sua vida. E caso o prota queira ficar na escola, em prol de proteger a castidade das alunas, elas terão que castrar o prota. No desespero e jogando toda a dignidade e orgulho fora, Kagurazaka Kimito grita que absolutamente ama músculos. Digitem F nos comentários para o nosso guerreiro.
Milky diz estar aliviada por ouvir isso, e Sayuri fala que é realmente ótimo que o prota goste de homens. Milky fala que Sayori está errada a princípio, Lele gosta de homens musculosos, ele limitasse a homens com músculos. Sayuri pergunta a Milky se ela já preencheu a papelada para a transferência. Milky responde dizendo, nossa equipe já explicou tudo à sua família. E como forma de agradecimento, a sua casa foi significantemente renovada, seu banheiro se tornou uma fonte termal natural. Não é ótimo? O prota pensa que isso não é realmente bom, já que ele não vai estar lá para aproveitá-la. Milky diz que agora já está na hora de apresentar o prota para as alunas. Milky abre a porta e dela entra um monte de alunas posturadas. Isso deixa o prota encantado. Esse foi o vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado. Deixa o like e se inscreve para saber quando vai sair vídeos novos. Valeu, falou e fui.